Eleições 2024, está chegando a hora de escolher o futuro de Jundiaí. Você acompanha aqui na TV Sorocaba a sabatina exclusiva com os candidatos à Prefeitura da cidade. Oportunidade para você conhecer melhor quem poderá governar o município nos próximos 4 anos. E aí quem participa hoje é o professor Igor Codarim, do PSOL, que está aparecendo para você, concorre pela Federação PSOL Rede. Seja bem-vindo, candidato. O formato, as regras da sabatina foram aprovados pelos representantes dos partidos e coligações. Cada candidato vai ter 15 minutos. A sabatina tem como base o plano de governo de cada candidato. O relógio está aparecendo aqui no canto da tela para você. Pode começar a contar a partir de agora, candidato professor Igor Codarim. Por que o senhor quer ser prefeito de Jundiaí? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão assistindo aí ao SBT. Boa tarde, jundiaiense que está me ouvindo. Desde que eu me conheço por gente, Jundiaí vem sendo dominada por um mesmo grupo de pessoas, por um mesmo grupo de famílias e, sobretudo, por um mesmo projeto político. E essa gestão dos últimos 8 anos é a representação maior desse projeto. E que projeto é esse? É um projeto que busca desenvolver Jundiaí, sobretudo para as pessoas que têm mais dinheiro. A atual gestão adora dizer que Jundiaí é a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. E a pergunta que a gente tem que fazer é para quem Jundiaí é a segunda melhor cidade? Hoje, no momento que nós estamos falando, são 17 mil famílias que vivem com, no máximo, meio salário mínimo por membro familiar. São 6 mil jundiaienses em extrema pobreza, são 12 mil famílias à espera de uma moradia digna e a gente não tem um projeto que busque resolver esses problemas. Eu quero ser prefeito de Jundiaí porque eu quero conseguir democratizar a cidade de Jundiaí. Eu quero conseguir implementar tarifa zero no transporte público, eu quero construir moradia popular e entregar moradia popular no centro da cidade para que o povo trabalhador de Jundiaí consiga efetivamente viver a cidade. Porque o que a gente vê hoje é que Jundiaí se desenvolve única e exclusivamente para quem tem dinheiro. E essa gestão tem legado para nós a cidade com a refeição mais cara do estado, a passagem de transporte público mais cara que a própria cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil. Então, a minha perspectiva de ser prefeito é a perspectiva de abrir a cidade para quem não tem dinheiro, abrir a cidade para a periferia, para que a gente efetivamente consiga democratizar a cidade de Jundiaí. O senhor é a primeira eleição, o senhor tem 33 anos, é jovem. Nos fale um pouco da sua história. Eu sou historiador de formação, sou formado pela Unicamp, sou doutor em História, sou professor desde 2019, agora estou entrando em estágio pós-doutoral também. E a minha perspectiva, essa é a minha primeira candidatura e eu só estou me candidatando a esse cargo porque eu acho que essa cidade que eu vejo sendo construída nos últimos 33 anos é uma cidade que não tem democratizado espaços, muito pelo contrário, ela tem se pautado pela privatização de espaços. Uma cidade que tem sido dominada pelas construtoras, que tem sido dominada pelos empreendimentos imobiliários perto da Serra do Japi, perto das áreas de manancial. Então a gente precisa efetivamente democratizar a cidade e ordenar o crescimento da cidade de Jundiaí, tendo em vista sempre os mais vulneráveis. Como professor, o senhor tem um olhar diferenciado para a educação? A reabertura de creches, escolas fechadas é uma das suas metas? E qual seria o cronograma para a execução desse plano? A gente fez o mapeamento do fechamento de escolas dos últimos 8 anos. A gente tem um dado que, embora Jundiaí tenha crescido em 2022 o que era esperado para 2040, a gente teve o fechamento de 7 escolas sob o argumento de que não havia demanda. A perspectiva é que nesses 4 anos de mandato a gente reabra essas escolas e creches e consiga abrir novas creches para atender um problema gravíssimo que a gente tem em Jundiaí, que é a falta de vaga na creche. Hoje são 1.113 crianças à espera de uma vaga na creche, que se diz a cidade das crianças. Então, é urgente que a gente reabra essas escolas e essas creches e é urgente que a gente planeje nesses 4 anos a abertura de novas creches para atender com urgência essas famílias. A ampliação da educação integral nas escolas públicas é uma medida que o senhor vai tomar se eleito? Sim, quando a gente fala de educação integral, inclusive isso esbarra no problema das creches, porque a fila das creches de Jundiaí era ainda maior do que ela é atualmente. Só que qual foi a solução que a prefeitura apresentou nos últimos anos? Ela dividiu em 2 turnos as creches que eram integrais, ou seja, a família que precisava que a criança ficasse em tempo integral na escola teve que se virar para conseguir pegar a criança ou no almoço ou no fim da tarde. Então,
desenvolver uma educação que seja integral é, inclusive, um respeito com as famílias que precisam trabalhar para se sustentar numa cidade que é caríssima, como é Jundiaí. E as suas propostas para os professores? A gente tem a perspectiva de contratação de novos professores, a valorização do servidor público. A nossa perspectiva com os servidores públicos é clara. A gente vai propor um aumento real aos servidores públicos, porque o aumento que a Prefeitura realizou nos últimos 8 anos nem corrige a inflação. Os servidores públicos hoje perderam poder real de compra e isso, obviamente, que vai se refletir também na educação. Outro ponto importante de contratação de professores nas escolas é contratar profissionais especializados para lidar com um problema crescente, que é o problema da inclusão. Hoje, a Prefeitura tem apostado em estagiários para atuarem dentro das salas de aula, ganhando R$ 950 mais 11 de vale transporte, o que é um absurdo. A nossa perspectiva é contratar profissionais especializados para conseguir garantir o direito constitucional à educação a essas crianças que tanto precisam. O senhor, sobre a segurança, como é que a sua gestão vai atuar no combate à insegurança na cidade de Jundiaí, candidato? Veja, a nossa perspectiva de segurança pública, ela parte de uma noção de que segurança pública é um problema que atinge várias áreas. Hoje, Jundiaí investe em assistência social, por exemplo, 1,49% do seu orçamento. A média das cidades brasileiras é de 2% a 5%. Então, um dos pontos fundamentais para resolver o problema de segurança pública é justamente o investimento em assistência social. Para além disso, a gente quer ampliar a iniciativa vinculada à Guarda Municipal do Bairro Seguro. E é necessário também a gente revitalizar áreas. Se a gente consegue revitalizar a área, colocar pessoas para morar, desenvolver gastronomia, desenvolver lazer, a gente também consegue diminuir o problema da insegurança pública. E, por fim, apostar na iluminação e no patrulhamento de bairros que tem hoje, como o Centro, a Vila Arens, a Ponte São João, que são bairros históricos de Jundiaí e que hoje sofrem com problemas gravíssimos de segurança pública. Essa sua ideia de tomar as áreas da cidade, não é? Melhorar essas áreas, ela está atrelada ao projeto Viver a Cidade, é isso? Que busca estimular a cultura e a gastronomia, principalmente no centro? Exatamente. O nosso projeto de Viver a Cidade, o nome é uma brincadeira, porque o jundiaense que está me ouvindo, ele sabe que o jundiaense não vai para o centro. O jundiaense, quando está indo para o centro, ele fala que está indo para a cidade. Viver a cidade significa devolver vida para o centro. Só que todos os projetos de revitalização do centro que a gente viu nos últimos anos têm como único objetivo reformar a praça e melhorar a iluminação. A palavra revitalizar significa devolver vida. E a gente só consegue devolver vida para o centro de 3 formas. Colocar moradia no centro, colocar gastronomia no centro e colocar lazer no centro. Quem é antigo em Jundiaí sabe que Jundiaí já teve um cinema de rua no centro. A gente quer, com uma parceria público-privada, levar um cinema de rua de volta para o centro. A gente quer que a pessoa que tem um imóvel hoje no centro que não consegue alugar esse imóvel, a gente quer revitalizar o centro para que essa pessoa consiga alugar o seu imóvel, consiga ter uma renda extra e pare de sofrer com depredação, com furtos, porque hoje é a realidade do centro de Jundiaí, é que o centro está abandonado. E a gente quer mostrar que o jundiaense tem uma outra alternativa de lazer ao shopping center, porque hoje o shopping center é a principal forma do jundiaense se divertir e a gente quer devolver o centro, que é histórico, para o jundiaense poder se divertir e entender o centro como um lugar de lazer aos finais de semana e à noite. E como é que o senhor pretende resolver o problema da moradia popular? Boa, a moradia popular está vinculado a esse problema, essa nossa perspectiva de revitalização do centro. Jundiaí, nos últimos 8 anos, não entregou uma unidade de moradia popular e nós temos 12 mil famílias à espera, segundo os dados da FUMAS. A nossa perspectiva de resolver o problema da moradia ataca 2 pontos de um mesmo problema. Primeiro, a gente quer ampliar o auxílio aluguel, ampliar a perspectiva de aluguel social, pegando imóveis da prefeitura que estão vazios e disponibilizando via aluguel social. E, por outro lado, a gente já tem mapeado várias áreas de bairros bons da cidade de Jundiaí que podem ser destinados para o Minha Casa Minha Vida do governo federal, por exemplo. A perspectiva não é construir moradia popular nas periferias da cidade e aí ter que gastar ainda mais com construção de infraestrutura urbana. A gente consegue, a partir do mapeamento desses terrenos, colocar moradia popular em bairros bons, em bairros centrais, que já tem toda a infraestrutura. Isso, inclusive, não onera o cofre público da prefeitura, porque toda a estrutura está ali, já tem ponto de ônibus, já tem UBS, e a gente consegue fazer isso, mas é necessário que a prefeitura olhe para as pessoas. O que a gente vê hoje é que parece que a prefeitura criminaliza a pobreza na cidade de Jundiaí. A gente quer levar a moradia popular para o centro, porque a gente acha que essas pessoas trabalhadoras têm o direito de morar também em áreas boas e áreas centrais da cidade. Falamos
de educação, falamos também de segurança, de moradia e habitação e a saúde. O que é que o senhor prevê para a saúde do seu plano de governo? Nossa perspectiva na saúde é atacar um problema fundamental, que é o problema da prevenção. Hoje, a Prefeitura tem pouquíssimos médicos especialistas no seu quadro de funcionários. Eu fiz um pedido via Lei de Acesso à Informação, a Prefeitura hoje conta com 4 cardiologistas no seu quadro de funcionários para uma cidade de quase 500 mil habitantes. É algo quase absurdo para a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. Nossa perspectiva, então, é muito clara, porque se a gente atua na prevenção, a gente onera menos o cofre público, porque o gasto com cirurgia, o gasto com exame é muito maior que o gasto com prevenção. Então, a gente quer, como ponta central do nosso projeto de saúde, a contratação via concurso público de médicos especialistas, porque isso vai diminuir a fila de exames, isso vai diminuir a fila de cirurgias e o jundiaiense vai ter mais acesso ao direito constitucional à saúde. Cardiologia, pediatria, médico da mulher? Vários deles. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Dermatologista, hoje em Jundiaí são 3 dermatologistas, nefrologistas são 2. Então, a perspectiva é entender de forma integrada quais são os maiores déficits e, a partir daí, atacar para a gente focar em prevenção. Porque se a gente foca em prevenção, a gente diminui fila de exame e diminui fila de cirurgia. Como vai funcionar o SAMU-PET, candidato? SAMU-PET é uma das nossas principais propostas para o bem-estar animal. Num primeiro momento, a nossa perspectiva é instituir parcerias público-privadas para fazer convênios com clínicas veterinárias, ONGs, para que a gente consiga viabilizar e ver como esse processo vai andar. Porque hoje, o que acontece em Jundiaí? Hoje, quem lida com os atropelamentos de animais, por exemplo, são as protetoras. E essas protetoras estão sendo muito oneradas, elas têm que pagar do próprio bolso delas. A Prefeitura diz que existe um banco de ração, esse banco de ração inexiste. A Prefeitura tem um órgão que é o DEBEA para promover a castração de animais. Não dá nem para chegar de ônibus no DEBEA. Então, a nossa perspectiva de bem-estar animal é entender o animal como um membro da família, como ele é hoje. Muito bem. No seu plano de governo, candidato, o senhor não prevê privatizações, não é? O senhor é contra esse modelo de gestão? Na verdade, a nossa perspectiva é o fortalecimento do serviço público. E o servidor público que está me ouvindo agora pode ter isso como principal feito do nosso governo, que é a gente quer valorizar o serviço público. Por quê? Porque a gente sabe que um dos aspectos da privatização é, primeiro, a diminuição da qualidade do serviço e, por outro lado, a precarização do trabalho. A nossa perspectiva é fortalecer o serviço público, porque a gente sabe que o servidor público bem remunerado, ele vai desempenhar a sua função com maestria para continuar desenvolvendo a cidade de Jundiaí. O que é que o senhor prevê para o transporte público, candidato? A nossa principal proposta para o transporte público é a tarifa zero. Tarifa zero já é realidade em mais de 115 municípios do Brasil, municípios muito menos ricos que Jundiaí já realizaram, como é o caso de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, que tem um orçamento 4 vezes menor que Jundiaí e gastou só 2,6% desse orçamento viabilizando tarifa zero. Tarifa zero daria o direito do jundiaiense ter acesso à cidade, ter acesso ao trabalho, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, porque a garantia ao direito de transporte é a garantia aos outros direitos fundamentais. Gostaria de lembrar o jundiaiense que está me ouvindo agora, a gente paga mais caro no transporte em Jundiaí do que na cidade de São Paulo. E isso é algo absurdo. A gente vai ter uma mudança de concessão no ano que vem e é importantíssimo que a gente não perca essa oportunidade histórica de ser a principal cidade do Brasil a ter tarifa zero. Eu vou tornar Jundiaí a cidade mais populosa do Brasil com tarifa zero. Mais 2 minutos, um pouquinho mais que 2 minutos para o senhor nos falar sobre a construção da sua candidatura. Eu sou o candidato mais jovem e esse, como eu já falei aqui, é a minha primeira candidatura a um cargo público. E eu só tive a firmeza de aceitar o convite do meu partido, que é o PSOL, porque esse projeto que a gente está desenvolvendo é um projeto desenvolvido pelas pessoas e para as pessoas. A gente tem um projeto coletivo de pessoas que vivem a cidade, trabalhadores, mulheres, negros, que conseguem mapear a cidade, conseguem saber exatamente onde a gente deve atuar. Então eu só aceitei esse projeto e essa nossa candidatura porque a gente entende que uma outra cidade é possível, uma outra Jundiaí é possível, uma Jundiaí mais justa, uma Jundiaí que veja a todos e uma Jundiaí que garanta o direito à cidade a todos. O senhor tem um pouco mais de 1 minuto e 20 para suas considerações finais. Obrigado. Queria agradecer ao jundiaiense que está nos acompanhando agora e queria fazer um pedido.
É necessário que o jundiaiense repense a cidade que ele está vivendo. Essa cidade que tem um dos aluguéis mais caros, que tem a refeição mais cara do estado de São Paulo. E eu queria dizer que eu me indigno que no momento que eu estou na minha casa, tem gente sem casa. No momento que eu tenho comida no meu prato, tem gente sem comida no prato. Então, se você se indigna com isso também, se você está lutando para sobreviver na nossa cidade, olha as nossas propostas. Os outros candidatos têm campanhas milionárias. A gente tem a força do jundiaiense, a sua força, que está sentindo o drama que é viver na cidade de Jundiaí. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Nosso Instagram é muito propositivo, @professorigor.pessoal. Porque uma outra cidade é possível, uma cidade mais justa, uma cidade mais igualitária e uma cidade mais democrática. Porque Jundiaí não pode só se desenvolver para as construtoras, Jundiaí não pode só se desenvolver para os paulistanos que têm ido morar em Jundiaí. É importante que a gente acolha todo mundo, mas é importante que a gente acolha os jundiaienses que moram na cidade e vivem na cidade diariamente. Então, dia 6 de outubro é Professor Igor Codarim, é PSOL e é 50. Tá bom, vai zerar o cronômetro, zerado o cronômetro. Obrigado, viu, candidato, pela participação. Obrigado você. Essa foi a sabatina com o candidato professor Igor Codarim, do PSOL, candidato a prefeito da cidade de Jundiaí.